gente vai conversar um pouco sobre a cinema, a história da Segunda Guerra Mundial, falar um pouco mais sobre esse filme, sobre o Brasil, mas eu tenho uma primeira proposta para fazer aqui com vocês. Aleatoriamente, a ideia é o seguinte: eu vou passar andando e vou virar o microfone, eu vou pedir que a pessoa fale o que lhe vem à mente agora. Uma, duas, quatro, assim, nesse momento. Então, ninguém vai ficar olhando para mim. Primeiro, todo mundo fecha o olho. Ó, não é para roubar, hein? Fecha o olho. Meu nome é Rafael. Me veio 3 coisas na cabeça com o filme. Primeiro é quando ele fala da minha SA. E a minha SA parece que teve um discurso muito recente no Brasil com o meu exército. Então, assim, esse eco, ou essa transposição. Um outro ponto que me chama a atenção é quando ele fala da juventude hitlerista, e a gente vê isso aqui no Brasil também, da década de 40, quando o Getúlio Vargas faz a reforma do ensino secundário e institui a formação militar no ensino secundário e propõe aqui criar uma juventude brasileira nos mesmos moldes da juventude hitlerista e a italiana, lá de Mussolini. E o terceiro ponto, aí talvez seja uma coisa meio viajante, que tem a ver com o discurso sempre do partido, o partido, o partido. Isso eu encontro eco, por exemplo, no livro 1984, com o partido também, que é o partido, e é escrito em 49. Que tipo de correlação poderia ser feito entre o 1984, ou que crítica que o 1984 faz sobre a guerra e sobre esse lugar, essa ideologia do partido? Concordo com o que o colega falou e outras pessoas sobre esse viés ideológico e propagandístico do filme. Meu nome é Juliana e boa tarde. Eu achei muito conveniente como foi criado os discursos, porque são pessoas que já tinham sido fragilizadas por conta da Primeira Guerra. Então, construir essa narrativa é muito conveniente e é muito fácil persuadir jovens. Então, é fácil persuadir jovens? Assim, na questão de como alguém falou sobre crianças, é mais fácil a manipulação, a construção de uma manipulação. E também gostei assim de ser repetitivo, porque, como o professor estava falando de 1984, para você construir uma memória, você tem que reforçá-la. Então, eles reforçaram o tempo inteiro isso. Então, achei bem interessante, assim, né, no filme. Que bom. Bom, já quem está aqui do lado, vem dar embalo. Bom, obrigada. Então, eu acho assim que o primeiro ponto que a gente pode destacar é o próprio nome do filme, do documentário, né? Triunfo da Vontade. Então, é como se aquela liderança representasse, triunfasse sobre uma vontade que estava adormecida num povo, numa massa, mas que essa massa precisava ser levantada. Até vem a ideia do gigante adormecido, né? Então, você tem ali e a questão da expressão, né? Quando foi falado, porque a música, fica aquela música o tempo todo, e me chamou a atenção também, e uma das vontades é essa organização dessa disciplina, que é uma característica do povo alemão, disciplina e racionalização. Eles marchavam de forma impecável, né? Assim, me chamou muita atenção a questão da expressão, da felicidade, e de que, olha, finalmente chegou alguém que vai nos tirar disso, né? E as várias dimensões da vida. Então, a questão da alimentação, aspectos da cultura. Então, se a gente for pensar um pouco na questão da formação histórica da Alemanha, que é um dos últimos países a se unificar, que a Prússia ela tem ali, né, um papel
preponderante nessa questão da unificação. É uma unificação pelo alto, porque a burguesia alemã ela se alia à aristocracia e faz uma modernização burocrática pelo alto. É o Estado. Então, o Estado tem um papel preponderante, né? Então, é muito interessante. E essa questão do cinema, das imagens, essa manipulação mesmo das massas, né? Que é uma marca desse período. Então, enfim, eu vou encerrar aqui, mas só para contribuir. Obrigada. Eu que agradeço, Cida. Pegando essas ideias aqui, vamos lá, gente. Observa que vocês pegaram nas pinceladas. Primeiro, tem tudo a ver com George Orwell mesmo, 1984, que é voltado para entender uma sociedade totalitária. A sociedade nazista, o fascismo em si, ele tem essa visão do integralismo, não é à toa que integralismo também é o fascismo brasileiro, é uma sociedade integral, e sociedade integral significa um Estado-nação como uma coisa una. No caso do nazismo, eles exacerbam isso na figura que vem criado a partir de Mussolini, fascismo italiano, o Duce, il Duce, né? E aí aqui é o Führer, mas eles levam isso a uma coisa que não tem paralelo, não tem igual, né? Seja pelo culto da personalidade, pela figura central. Aquela parte final, para mim, ela é muito importante, né? Em que o Rudolf, aliás, bom, vamos lá, vou para o final, depois eu volto no início. Quando você tem aquele discurso final do Adolf Hitler, né, que é ensaiado, é coreografado, tá, aquilo ali tudo. Aliás, sempre que eu vejo aquela cena, eu me lembro do Charles Chaplin no Grande Ditador, naquela faixa que ele está discursando com aquele microfone indo e voltando, porque é isso. Eu não vou fazer tentativa de brincar aqui, só se estivesse no batom de cerveja. Mas, assim, presta atenção. O Rudolf Hess, que é uma espécie de secretário-geral do partido, é o cara do partido nazista, ele chega, depois do discurso do Hitler, não vou reproduzir, mas ele fala mais ou menos isso. O Führer é a Alemanha, o Führer é o partido, a Alemanha é o Führer. É tudo um, apenas um. Então, quando você fala, né, da destruição, da morte, da máquina de gerar humanos que matam humanos, vocês veem que quase não tem equipamento militar. Aliás, não é um desfile militar, estrito senso, não é o exército que está ali. Aliás, nesse momento, eles estão trazendo ainda o exército para o partido, ou seja, o desfile acontece em 1934, eles têm um ano de governo, aproximadamente, ou menos um pouco. Eles têm um apoio empresarial pesado, já estão colocando frente de trabalho em toda a Alemanha, gera emprego de um lado, gera renda, baixa renda, exploração, super exploração da mão de obra, mas naquele contexto não só de reconstrução da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, de parar de pagar as dívidas cobradas pela França, pela Inglaterra, após a Primeira Guerra Mundial, mas de enfrentar também um reerguimento da Alemanha após a crise de 29. Eu falei disso ontem, nós falamos, eu e Rafael, sobre a questão da Alemanha, é o segundo país que mais sofre as pesadas perdas com a crise de 29. Estados Unidos e Alemanha. Então, assim, em 3 anos, a Alemanha volta a ter o PIB que tinha em 28. Estados Unidos levou 11 anos. Isso para falar das principais economias do planeta na época com a recuperação. E, claro, essa aliança com o grande capital, ela também se dá a custo de muito sofrimento do povo alemão. E, vamos lembrar, de morte. Primeiros inimigos. Até o próprio hino que eles cantam falam que eles eram perseguidos pela Frente Vermelha. Quem é a Frente Vermelha? São os comunistas. Entendeu? A Liga Espartaquista, que tinha tentado a Revolução em 1919, com Rosa Luxemburgo, está falando, claro, do perigo soviético. É a Frente Vermelha. Então, o tempo todo, eles estão dizendo que nós estamos aqui salvando a Alemanha, daqueles que tentaram destruir a Alemanha na Primeira Guerra, da crise do capitalismo judeu, e dos comunistas. Lembram que eu mostrei os cartazes como eles se apresentavam também ontem, como defensores da Europa, dessa civilização europeia? É que a gente, às vezes, tem que linkar as coisas, e elas não são construídas de uma vez só. Mas essa técnica que vocês estão vendo aqui da repetição foi cansativo, mas espera aí.
observa, nós estamos em 2025, a gente está olhando hoje com o olhar de quem está acostumado a ver vídeo de 1 minuto. A gente está acostumado hoje a chiar quando tem alguém falando do mais do que 3 minutos na internet. Não é a cultura, não é o lugar dessas pessoas que estão ali assistindo lá em Nuremberg. E mais, e aí vamos pegar alguns elementos aqui, só para rapidamente dar uma pincelada. A gente está falando desse caos pós-Primeira Guerra, que a Cida lembrou bem, falamos da formação dessa ordem, dessa sociedade. Como é que começa o filme? O filme começa com um avião que vem chegando sobre o céu de nuvens, e ele mansamente, a música, inclusive o tema, conduz o espectador para isso, chega, passa pelas nuvens, desce até a terra. Quando pousa, é recebido em festa, uma celebração. Por quê? Quem chegou? O Salvador. É o Salvador. Este Salvador, filho, chega e é celebrado ao longo do percurso até onde ele vai ficar. Lá fica, saudado várias vezes, e aí à noite tem lá a serenata. Beleza. Você pode achar cansativo, mas assim, a ideia era mostrar a unidade daquela celebração de todos naquele momento. Dia seguinte, começa com a calmaria do cotidiano, o silêncio, a cidade pequena, a ordem, a paz, a tranquilidade trazida pelos nazistas. Ou não, estou enganado. Aí você sai da cidade, onde é que está a juventude hitlerista? Onde é que está a juventude? Acordando, levantando, fazendo seu café da manhã, cortando lenha, trabalhando duro, fazendo pesado, mas brincando um com o outro, sacaneando, cortando a barba, cortando o cabelo, fazendo tudo junto, brincando, felizes, saudáveis e nazistas. Depois, corta e você passa a ter as sequências mais institucionais. Tem lá o pavilhão das bandeiras, então tem assim, a bandeira que não lembro quem, da SA, que foi morto lá no Putsch, na tentativa de golpe em 1925 em Munique. Aí aquela bandeira cheia de sangue, ela é passada por uma, ela encosta nas bandeiras novas para fazer essa sagração. Olha o culto à morte. Né? Aqueles pavilhões, você lembra que alguém perguntou por que a águia e a suástica e tal? Tem um para não é? É um para cada distrito da Alemanha que está ali presente, com os seus dirigentes distritais ali presentes. Então, são centenas de milhares de pessoas que vão para a cidade de Nuremberg mostrar exatamente toda essa presença física. Só que vai além. Né? Então, você tem toda essa camaradagem, toda essa associação, toda essa articulação, mas, além dessa presença toda que é feita, há uma coisa simbólica, né? Que é mostrar que essa ordem... Então, você tem um discurso, aí tem diferentes líderes do partido que discursam, são pinçados pedacinhos, parece cansativo, que é muita gente. Agora, tem uma curiosidade. Ó. Apesar de ter muita gente, e tinha, apesar de toda a ordem que foi feita lá, e tinha, tudo é voltado não para a massa, mas é a massa que está a serviço de que o Führer. E, além disso, tem uma pegadinha, porque, por mais que tivesse muita gente, não era tanto assim. E aí, eles davam a volta lá no quarteirão e voltavam de novo para o desfile. Às vezes trocavam algum emblema, trocavam algum equipamento e retomavam lá o parada. E tem uma montagem, se vocês prestarem atenção, é que eu vou falar, vocês têm que ver de novo o filme para entender. O início do desfile começa com as SA, aí começa com diferentes corpos mais baixos ligados ao partido. E aí os caras chegam, o Hitler dá a saudação, era para o pessoal saudar e ir embora. Aí começa a ficar ali do lado. Aí tem uma hora, alguém chega e fala, pessoal, mete o pé, aí sai todo mundo. Aí vem a SS. A SS vem passando, aí, claro, toma de dar a volta no quarteirão da SS para parecer que tem mais SS ainda do que já tinha. Mas aí o Hitler é saudado e ele fica debaixo do carro lá. Se vocês observarem de novo, tem um outro corte em que o Hitler já não está mais ali, aí aparece o Hess e o Goering. Né? E esse cara da SA, acho que se eu não me deu... confiar na memória, é fogo. Cara, a SA, a gente pensa que é tudo igual. São todos eles grupos paramilitares de enfrentamento dos sindicatos, de enfrentamento do Partido Comunista. Tá? Fizeram o trabalho sujo do grande capital. Ponto.
Mas a SA era lumpenproletariado, era baderneiro. Quando eles chegam ao poder, geram mais desordem ainda. Então, eles são afastados desse grupo de poder, e tem a Noite dos Longos Punhais, em que eles são massacrados pelas SS. Então, vamos entender que assim, há uma disputa interna também. E essa disputa, inclusive, ela vai se agravar, porque havia uma desconfiança do Hitler em relação ao próprio exército. Então, quando começa a parte... A gente vai falar isso daqui a pouco nas fases da guerra. A primeira fase da guerra, tudo é festa. A Alemanha está nadando de braçada, atropelando, de um lado, o que queria para garantir a retaguarda na frente ocidental e invadindo em 3 frentes na frente russa, né, na direção de Leningrado, Moscou e na parte sul, passando pela Ucrânia, com a Ucrânia abrindo a porteira. Seja bem-vindo, por favor. É sério, tá? Enfim. Mas vamos lá. O que me interessa chamar a atenção aqui ao final, né, dessa apresentação de vocês? A percepção que vocês tiveram, claro, cada um falou de uma coisa, um aspecto diferente, mas se você soma, é um pouco a percepção que nós devemos ter ao assistir esse filme hoje. Observa, é diferente de você falar, o Fritz assistindo, para falar uma brincadeira, em 1935 ou 36 esse filme. Não tem como, é um outro contexto, é uma outra situação. Ou o Joãozinho aqui assistindo esse filme em 35 ou 36, é outra história. Agora, em 2025, como alunos, professores de história, nós temos a obrigação de ter um olhar crítico, que possa entender, como o Rodrigo falou muito bem, todo aspecto estético, artístico, que eu particularmente respeito bastante, mas entender também o porquê da repetição. Tudo isso tem um elemento pedagógico, né? E a ideia, por que você fala de forma... Vem cá, tudo bem, eu respeito, não quero aqui entrar em polêmica de dias atuais, quem é Bolsonaro, quem não é. Mas alguém consegue imaginar a racionalidade? Criticaram aqui o pessoal que estava lá parado, repetindo coisas, ou só fazendo a saudação com o braço cansado. Mas bater continência para pneu e ficar gritando mito, mito, faz sentido para alguém? Independente de opção política, eu podia ser de direita, mas assim, mito, faz sentido? Falando sério, pergunto, faz sentido para alguém? Você que está me assistindo aqui, para pensar. É um mantra, para e pensa. Você pode ter a opção política que quiser, olha que eu estou sendo condescendente, para não dizer que aqui é doutrinação comunista. Não é, não se trata disso. Se trata de você ter uma escolha racional, como gostam de dizer os americanófilos, cientistas políticos, rational choice. Porque é isso, gente. O que você está trabalhando aqui, e aí tem que ter cuidado também da gente botar tudo pano como se fosse manipulação das massas, porque não é. As massas vão porque querem. Então você tem o quê? Uma propaganda, uma mobilização, o uso da estratégia da mídia, e aí, mídia, rádio, cinema, cartazes, revistas. Triunfo de Violence, que é esse filme que a gente assistiu agora, é uma propaganda de 35 muito clara. Olímpia, de 36 e 38, que é sobre a Olimpíada de Munique, também é. Tem outros filmes que eu vou mostrar para vocês que também são, outros que não. Agora, só os nazistas fizeram propaganda de guerra? Fizeram propaganda? Não. Why We Fight é uma série documentária, são 7 documentários norte-americanos, que são feitos já na preparação para o confronto da guerra. Não vou entrar no mérito. Vale a pena ver, inclusive, quem é professor de história e quer trabalhar com a Segunda Guerra Mundial, recomendo muito, não é tão fácil de achar, mas você consegue aí encontrar. Por que lutamos? É o nome dele em português. Alguns episódios são mais fáceis de encontrar que o outro. Uma coisa que é fundamental e que é iniciada ali, mas que ele lembrou muito bem, está presente aqui no Brasil, e está presente não apenas com o Estado Novo, desde 1935, pelo menos, com Vargas, mas está presente também já na Primeira República, quando você tem uma série de controles, ou seja, essa noção de controle e censura por parte do Estado está presente em quase todos os países já. Não é uma invenção dos nazistas. Agora, é óbvio que eles têm um alcance maior e têm uma pretensão estética ainda maior, porque eles vão para a questão da imposição de uma estética, de um valor, não apenas moral e político, mas nas artes. Daí queimar livros, inclusive livros bons de autores, filósofos alemães. Olha que coisa, né? Não, peraí.
Aqui. Uma outra coisa que é importante, o cinema ele tem esse papel também fundamental para a gente. Cinema e história, porque a gente sabe que mesmo que tem obra de ficção, ela muitas vezes nos diz coisas. Aí a questão da semiótica também, as diferentes clivagens que temos que fazer sobre aquilo que o diretor, enfim, que está querendo dizer o roteirista, o autor está passando, aquilo que foi passado como linguagem dentro do filme, no roteiro, e o que está também aparecendo mesmo sem querer. Alguém falou aqui sobre os jovens e as crianças. Sério. O que você consegue entender, então? A Alemanha é um povo jovem. E quem está ali fazendo grande parte daquele movimento, como parte do movimento, é a juventude. Ou seja, isso é algo, aliás, o Hitler diz isso, tá? Mas é importante porque isso aparece como imagem direto no filme também. E os filmes, além de documentários, eles também recontam a história. Então, primeiro, nenhum filme é neutro. O Arthur vai poder falar melhor daqui a pouco isso aqui, mas assim, nenhum filme é neutro, gente. Você escolhe, mesmo documentário, você escolhe que imagens entrar, como você vai contar, qual é a sequência. E é ficção, como o nome já diz, é ficção. Agora, existem ficções que, às vezes, conseguem reconstituir uma realidade melhor do que aquilo que seria contado como se fosse um documentário. Eu, pelo menos, gosto muito de Quase Dois Irmãos, que é o filme lá sobre Ilha Grande, que, para mim, é a melhor reconstrução que teve sobre Ilha Grande. E é ficção. Se você quer ver a melhor reconstrução sobre a chegada na Normandia, é a primeira meia hora do Resgate do Soldado Ryan. O resto esquece. Mas a primeira meia hora é... Carta de Iwo Jima. Pronto. É um filme de ficção fantástico sobre o que foi a Batalha de Iwo Jima, na perspectiva japonesa. Porque o outro, como é que é? A Busca da Honra, se não me engano. Os dois são do Clint Eastwood. O outro que é a perspectiva americana. Eu entendo qual foi a questão que ele quis problematizar ali, mas é complicado. Bom, mas voltando aqui, sempre na representação do cinema tem os heróis e os vilões. Vocês ficaram ali bem claros que não aparece vilão. Nesse filme não tem. Eu vou mostrar para vocês que depois a propaganda criou. E sempre a questão da dimensão moral e ética. Em alguns filmes isso sempre vai aparecer, e aí não é à toa que você tem, por exemplo, no contexto da Guerra Fria norte-americana contra a União Soviética, filme de faroeste. Você vai, o que tem faroeste com Guerra Fria? Tudo. O nome do filme, vou dar um exemplo só. Matar ou Morrer. Posso dar outros. Aliás, os outros. Ficção científica, extraterrestre que chega e está transformando as pessoas em vegetais. É um filme anticomunista. Ou seja, tem vários elementos que você, às vezes, não consegue entender o que está sendo colocado ali, se você não prestar atenção na história. Então, aqui, os principais filmes de propaganda, suas imagens, o primeiro que a gente acabou de assistir, O Triunfo da Vontade, O Triunfo de Villiers, Olímpia, O Judeu SUS, que é a história de uma trajetória estereotipada de um judeu, o Eterno Judeu, que talvez seja ainda o mais famoso, para mostrar assim, tudo o que era estereotipado, preconceituoso com o racismo, com a eugenia alemã em relação ao judeu, tá? Nesse filme aqui. E tem vários outros, e um que era muito famoso nessa época, mais cedo, que é o Hitler Jung Guess, que é o jovem Quest da juventude hitlerista, em que ele tem um pai que era comunista, aí ele briga com o pai, não quer saber dos outros jovens que viviam de uma forma mais rebelde, desagregada, e ele acaba conhecendo a juventude hitlerista, os camaradas se encontram, são gente boa, e aí eles começam a brincar, e ele vira amigo e vira a juventude hitlerista. E ele, no final das contas, faz o sacrifício para salvar a vida de alguém, e por isso acaba sendo um grande herói. Aliás, só para lembrar, tá? Nem tudo é juventude hitlerista nesse período, não. E nem tudo quer dizer que seja nazista, porque você tem um movimento do qual, inclusive, eu fiz parte, participo, fui presidente, que era o Grupo Escoteiro. Então, o movimento escoteiro começa com a Inglaterra, sempre alerta, mas aí que está. O movimento escoteiro é proibido na Alemanha. Lá só pode juventude hitlerista. Então, tem alguns lugares onde você tem o autoritarismo, o escotismo ele é proibido.
Tá? Mas há um apelo para a juventude, e ele é antimilitarista. Por mais que tenha alguns jovens ou alguns chefes que tenham pensado isso, mas ele foi criado por um general inglês que acaba, Baden-Powell, BP, que acaba sendo antimilitarista. Mas por que eu estou falando isso? Porque esse era um elemento muito comum na época, em vários países do mundo, Estados Unidos, França, Inglaterra, Brasil também. Né? Então, assim, é só para a gente também entender, porque nem tudo é diretamente ligado. Agora, é claro, e a educação aqui no Brasil, o grupo da Escola Nova, Anísio Teixeira, vai dialogar e beber muito nessa fonte também. Tá? E a ideia da educação física e tudo mais. Mas, então, aqui estão alguns dos cartazes. Isso aqui é um filme da SA. Esse aqui que eu falei, o Jovem Quest. E esse é o Triunfo da Vontade. Esse, o Eterno Judeu, o Judeu SUS. Esse aqui agora eu esqueci. Espera aí, deixa eu adiantar aqui o que... Bom, aí você vai dizer assim, aqueles que eu passei agora há pouco são filmes claramente da propaganda nazista, certo? Certo. E esses aqui? Cara, eu podia encher páginas e páginas aqui da, talvez, segunda maior indústria cinematográfica do mundo. Acho que só perdia para Hollywood. Estúdios tão grandes, com grandes atores, grandes diretores, com muito dinheiro, e que faziam filmes de entretenimento. Então, por exemplo, aqui a gente está falando romance em tom menor. A tradução seria isso. Romance em tom menor. Né? Vocês querem ver a atriz sair daqui, mas começaram aqui com os nazistas e depois foram para Hollywood. Marlene Dietrich, Ingrid Bergman. Acabei de botar o cartaz do filme da Ingrid Bergman. Sim, acho que é esse aqui, que é a Melodia da Grande Cidade. Ela faz uma mulher independente, que é isso também, passar mensagens que são positivas, que são independentes. Só que quando chega a guerra, é necessário ter uma linguagem, ter uma coisa que leve as pessoas para longe da preocupação da guerra, para uma vida simples no campo. Então, você passa a ter romances. Você tem aqui uma questão mais emblemática, que é mostrar aquilo que poderia ser a contradição, né, com o filme Titanic. Né? E aí, é claro, querendo mostrar a analogia, o Titanic aqui é a própria questão da Inglaterra, enfim. Barão de Munchausen, uma fantasia escapista. Né? Mas aqui, Paracelsus, que é um drama também. Mas tem várias coisas, mas eu quero mostrar esse aqui. Porque foi em pleno esforço de guerra, os caras sem dinheiro, e Goebbels mandando dinheiro. É uma grande mega produção, né, um drama, né, da cidade que é aniquilada na guerra da Napoleônica. Como tem outros filmes também. Então, assim, você está fora da guerra? Não. Você está falando da guerra, mas falando de outra forma, com outra guerra. E, sobretudo, os filmes começam ou é escapismo, o filme que trata do romance, trata da alegria da vida no campo, ou então da capacidade de resistência do povo alemão. É o que trata aquele filme. Da necessidade que a Alemanha precisava ter da defesa de cada alemão. E aí, quando você pensa nisso, espera aí, mas, poxa, você sai daquele filme grandioso, aquelas imagens do pessoal desfilando, para depois fazer o apelo à resistência individual, mas não é o partido, não é o Estado. Não, vocês entenderam errado. É cada alemão, só que cada alemão não está sozinho, ele faz parte de um todo. Então, o que eles estão buscando chamar a atenção de novo aqui é que todo mundo faz parte da mesma engrenagem. Quem falou da máquina humana? Entendeu? É isso. Não existe existe o todo. Então, é importante lembrar, porque eles vão trazer essa temática, né, para o seu tempo. Esse filme é um filme de 43, se eu não me engano. Aquele outro do Barão de Munchausen também. Bom, aqui estão alguns principais. Eu não vou poder me estender muito como eu gostaria, mas Prebes. Cara, é muita coisa legal. Mas, assim... volta aqui uma coisa, antes de eu falar lá. A maior produtora, ela já era a maior antes, ela se funde com outras e passa a receber mais dinheiro. Ela tinha independência inicialmente,
e recebia recursos do governo alemão nazista. Mas, com a proximidade da guerra, ela passa a receber não só recursos, mas direção direta de Goebbels, que é o Universum Film AG, essa UFA. Tá? Mas tem outras produtoras também, mas essa ela é uma espécie de MGM. E aqui, a nossa Helena Berta Amalie Riefenstahl. Né? Ela nasce em 1902 e morre em 2003 com 101 anos. Né? Ela que, durante a filmagem de Olímpia, que eu falei que tem os carrinhos que ela inventa, as coisas, tem uma sequência, até brinquei, isso que tu ouviu, falei, olha o drone, é uma grua gigante, ela não é só a grua que sobe, ela também se movimenta. Então, ela consegue fazer a filmagem subindo, acompanhando o movimento das tropas, entendeu? Ou seja, ela sobe e acompanha. Parece fácil, parece simples, mas eu quero ver fazer. Não é assim, entendeu? Não é... E aí, aqui ela já mais de idade matura, mas ela... então, tem as recomendações que eu falei, até acho que eu tinha comentado sobre isso, o documentário, em português, se não me engano, é O Poder da Imagem, Lili Riefenstahl, ou A Maravilhosa, Horrível Vida de Lili Riefenstahl. Eu achei essas duas traduções. Tá? Passando rápido aqui. Bom, não vou entrar nisso, eu vou deixar essa parte com o Arthur, para poder falar um pouco desses recursos técnicos, da linguagem visual, porque sempre você tem os cuidados. Aliás, esse filme, por exemplo, ele não tem narração nenhuma. Vocês perceberam? Tem ninguém contando história nenhuma. A história ela é apresentada diretamente aos seus olhos. Você que veja, que tire as conclusões. Por isso que, quem falou da repetição, por isso que tem algumas coisas que parece que é cansativo para a gente hoje, mas que para a época não era, porque era precisavam passar, as pessoas precisavam acreditar, ver. Não é mesmo, é grande, é poderoso, entende? Né? Então, essa repetição ela se dá também nas informações, nas mensagens. Vem cá, quantas mensagens... Quando eu vi, eu não acreditei. Na segunda-feira, aparece a fake news. Lady Gaga, no seu discurso, diz: brasileiros, a sua bandeira jamais será vermelha. Aí corta a cena, ela com os bailarinos com a camisa da CBF. 2 milhões de pessoas curtiram essa fake news, essa mentira, essa montagem. E sequer se deram ao trabalho, isso 2 milhões até segunda, de manhã, não sei exatamente quanto está hoje. Mas dá para pensar, se essas pessoas fizeram isso, o que essas pessoas não podem fazer também? Ou vocês duvidam da capacidade humana? Não existe um bom ou mal absoluto. Né? Hitler está lá, chegando, claro, que produzido, uma criancinha com um buquê, ou então com mulheres, inclusive com olhar sedutor, né? Vocês perceberam? Afinal de contas, é o Führer. Mas, olha, é o meu Führer, presta atenção. Mas entende, tem um olhar, tem aquela coisa, a sedução. E vocês acham que isso morreu, isso acabou? Né? Ao contrário, piorou. Então, aqui, nesse momento, a gente fala, durante esse período da Segunda Guerra Mundial, houve um enorme salto tecnológico armamentício, enorme. Né? Aviação, tanques, automóveis, mísseis, bomba atômica, enfim. Mas no cinema também. A gente sai do preto e branco. O som já estava consolidado, mas a qualidade... Eu acabei não colocando aqui, mas você sabe uma coisa que a indústria cinematográfica nazista produziu bastante durante o período entre 36 e 42, 43? Musicais. Antes era Marlene Dietrich, depois era a Marlene Kopp, que era uma atriz húngara, que para a ser o sex symbol. Né? E musicais, né? Bons alguns. Aliás, isso aparece naquele filme clássico dos anos 70, Cabaré, Liza Minnelli. Bom, primeiro, o cinema foi uma ferramenta determinante na propagação da ideologia nazista. Tá?
a arte e entretenimento podem ser manipulados para fins políticos. Isso aí é óbvio. Mas, observa, isso é óbvio. Mas a gente tem que, de novo, 80 anos depois, fazer essa constatação, porque ela continua. Acabei de falar um exemplo aqui, podia citar dezenas de exemplos. Né? Segundo, a reinterpretação, como o cineasta moderno revisita os eventos do conflito. Eu posso ter olhares diferentes. Então, eu tenho um olhar que faz pensar, por exemplo, a Revolução Francesa nos anos 80 de um jeito, e eu vou pensar a Revolução Francesa em 2025 de outro jeito. Ou seja, o meu olhar dessa época também vai impactar naquilo que eu vou pensar e produzir e realizar em relação ao passado. Ou seja, também, eu já tive momentos em que havia uma crítica, na verdade, que não existia crítica, que era a Revolução de 64. Depois eu passei a ter, entre os anos 80, 90, início de 2000, um momento de dura crítica ao golpe de 64 e à ditadura que durou 21 anos. Né? Se lembram desses documentários? E, no entanto, hoje eu tenho produtora financiada pelo capital, pela extrema-direita, que faz documentário, entre aspas, revisionistas, voltando a querer legitimar o golpe, chamando de revolução, e de que não houve ditadura. No mínimo, uma ditabranda. Eu estou mentindo? Não. Vocês sabem disso por quê? Porque eu confio em mim apenas? Não, porque vocês são historiadores, vocês são professores, vocês estão pensando. Mas não é acreditar só porque eu estou falando, eu também podia estar falando mentira, mas não. E o que eu estou falando é um processo histórico, sou historiador, tenho presente, e esse é outro desafio que às vezes eu faço. Não se trata apenas de uma mera opinião. Eu levo anos de trabalho, de pesquisa. Para chegar nesse material, isso aqui eu não produzi agora. Isso aqui eu estou reciclando material que eu produzi há 20 anos atrás, sabia? Eu estava brincando com o Luiz Edmundo. A gente fez 60 anos, 70 anos, agora 80 anos, juntos. Espero que a gente faça 90 anos da Segunda Guerra Mundial junto. Mas é um material que continua atual. E eu dei uma atualizada, claro, reciclei, porque ela é fundamental para a gente poder entender essas narrativas históricas e essas reconstruções. Ou seja, entender também que a gente tem que o tempo todo trabalhar, revisitar esses temas. Por que é importante falar com 80 anos da Segunda Guerra Mundial? Claro, é o maior conflito da história da humanidade. Mas se não fosse por isso, porque ele permanece atual, as questões que levaram aquele momento aqui permanecem atuais. O genocídio, a morte de civis inocentes, mulheres, crianças, mesmo de soldados. A gente está falando de 60 milhões, 70 milhões de pessoas, vidas. A gente não foi... Cada um que eu perguntei com o microfone não teve uma certa dificuldade, vergonha de falar. E se eu fosse perguntar, por que tua vida é importante? E se a tua vida dependesse disso para continuar existindo? E se eu falasse que 60 milhões, igual a mim, você, deixaram simplesmente de existir neste conflito? E que as razões que levaram a este motivo, a este conflito, as razões que levaram a este conflito permanecem. Nós temos hoje 28 guerras acontecendo no mundo. Várias já mataram mais de 1 milhão de pessoas. Nós temos um genocídio em Gaza, cometido pelo Estado israelense contra o povo palestino. E eu vou falar, nós temos a Ucrânia, nós temos Mianmar, nós temos agora a questão da Caxemira entre Índia e Paquistão, nós temos Iêmen. Enfim, vamos lá, vamos em frente. Eu só queria chamar a atenção que eu não estou falando pura e simplesmente do passado, embora se eu estivesse falando sobre esse passado, por si já era muito relevante. Mas ele é mais relevante ainda porque são questões do nosso tempo. Então, isso tudo tem a ver com a nossa própria, também, memória histórica, educação. Passa para a volta. Aqui é uma dica, voltar. Para quem quer procurar bons documentários, tá? O melhor, que foi considerado durante muitos anos o melhor de todos os tempos, The World War, O Mundo em Guerra, perdão, em 73. É um filme preto e branco, é um documentário, 7 documentários feito em preto e branco pela BBC, enfim. É fantástico esse documentário, são imagens de época. Às vezes, esses documentários você tem que relevar algumas interpretações. Muitas vezes elas são muito personalistas, ou seja, querendo meio que colocar a culpa no Führer, ou seja, no Hitler, ou nos nazistas, e sem problematizar. Mas esquece um pouco algumas interpretações e foca nas imagens em si, porque dá para trabalhar muito bem.
Esse é mais recente, a Segunda Guerra em cores, está disponível, eu acho que na Netflix, enfim, eu não lembro exatamente. Esse aqui é um outro também. Esse aqui também é bem legal em HD, mas, enfim, acho que é da mesma época. Então, assim, tem bons documentários que dá para você trabalhar e discutir. Esses são outros bons documentários também. Esse foi feito... Tem uma cena emblemática nesse documentário aqui, que é o Rudolf Hess se recusando a admitir qualquer culpa pelo que ele fez. Ele assume, não, o que eu fiz é o que eu acreditava, e o que eu fiz estava certo pelo meu país. Não, em nenhum momento ele entra em nenhum tipo de discussão, e arrumou uma brecha depois, eu acho que ele se mata na prisão. Mas, espera aí, voltando aqui. Os melhores filmes de guerra. Aqui, eu vou cometer logo uma inconfidência. Já pulei aqui porque eu não considero como filme de guerra. Mas se você falasse assim, qual é o melhor filme sobre o nazismo, o meu favorito é O Grande Ditador. Tá? Se é sobre a questão da discussão... Porra, mas é uma comédia, Charlie Chaplin. Cara, não tem filme mais sério, embora possa ser uma comédia, você ri, mas não tem filme mais sério sobre a questão da paz, a necessidade humana da paz, a necessidade do homem enfrentar o totalitarismo em defesa da liberdade, e não a liberdade para aquilo ou para aquilo outro, a liberdade humana, do que o discurso final de Chaplin no Grande Ditador, em que ele, o barbeiro judeu, assume o lugar do Hinkel, que é o personagem que ele satiriza, o ditador. E aí ele faz o discurso. Aí no finalzinho tem aquela coisa mais melosa. Hannah, onde você está? Aí a Hannah está lá na Áustria, Áustria. Enfim, mas é poderoso. Mas para a Segunda Guerra, vamos lá, é impecável. Spielberg, aliás, Spielberg fez um bom documentário, Testemunha do Holocausto, tá? Então ele fez o documentário como trabalho de campo dele e tal. Ele pega os sobreviventes do pessoal do Schindler e entrevista. E essas entrevistas viram um bom documentário, que é Testemunha do Holocausto. E aí, ele, a partir desse material, faz, já estava com esse roteiro em mente, lista de Schindler. Falei para vocês, o Carta de Iwo Jima, o pianista, A Queda. Quem não assistiu, assista, por favor, faça esse favor a si mesmo. E O Resgate do Soldado Ryan, para mim, a primeira meia hora. Eu confesso que o resto eu normalmente acabo pulando. Algumas imagens. Essa aqui é extremamente forte, porque o filme é preto e branco. E o único momento em que aparece cor nesse filme é essa menininha. Eu não vou entrar. Se alguém não viu ainda, veja. Perde a graça. Aqui, Carta de Iwo Jima. Ou Iwo Jima. O pianista. Passar a batida aqui rapidinho. A Queda. Cara, Bruno Ganz com o Hitler. Cara, não tem outro. O Resgate, Soldado Ryan. Aqui são outros filmes também famosos sobre a Segunda Guerra Mundial. A Ponte do Rio Kwai. Aquele que tem... Eu não sei os pés. Eu não consigo assobiar. A música. Mas, enfim, é um dilema dos soldados ingleses capturados lá pelos japoneses, que tem que construir uma ponte, e aí eles fazem um trabalho de engenharia brilhante, só que eles têm que, para sabotar os japoneses, têm que detonar a ponte. Aí o comandante inglês, cara, não, mas foi o trabalho da nossa vida. Não vou contar o final. Mas é interessantezinho. Tem os canhões de Navarone. A Vida é Bela, aí não está em ordem aqui. Pearl Harbor. Pearl Harbor vale a pena pela reconstrução do bombardeio de Pearl Harbor. O resto também pode pular. Midway, a batalha também é uma reconstrução muito bem feita. Para quem já viu alguns documentários pegando a batalha de Midway, pegando as coisas, eles fizeram um negócio bem feito. Mas o miolo da história pula. Esse aqui, Corações de Ferro. Porque aí também tem isso. Vamos lá, a gente falou que cada época tem uma forma de você contar a guerra. Aqui você tem diferentes contextos. Anos 50,
né? Aqui os anos 2000, e aí você tem a parte da coisa de uma sensibilidade, de uma introspecção maior, né? A tentativa aqui de fazer com que houvesse algo que pudesse ter uma sensibilidade. Isso aparece na Vida é Bela, no Menino de Pijama Listrado. Cadê o menino? Ah, está aqui. Enfim, esse filme é um filmaço, Stalingrado, tá? É um filme russo. O russo, até que tem outros filmes, mas fala. Ah, pô! Calma, tá. Faz conta que eu não escutei. E aí você tem algumas coisas mais recentes, né? Por exemplo, o número 24, os meninos que enganavam nazistas, o destino de uma nação, que pegam perspectivas mais específicas. Batalha de Dunkirk, Zona de Interesse, que não vou falar, porque se você fala, estraga qualquer coisa em relação ao filme. Todo mundo aqui já assistiu? Não. Então assistam. Zona de Interesse. Se eu contar, vai estragar. Jojo Rabbit, né, que é uma paródia muito bem feita, né? Operação Valkyria tem lá essas coisas, Conquista da Honra. Operação Overlord, mas aí é claro. Não, sai. Eu vou voltar a falar do documentário, calma que eu vou chegar lá. Esse documentário, eu vou pensar mas eu queria assim. Pena que algumas pessoas já tiveram que sair. Eu também vou terminar já, mas, assim, para poder passar para o Arthur, eu ia dizer o seguinte: se houver interesse mesmo, a gente pode fazer, daqui a algumas semanas, uma nova sessão de Cine Debate com o melhor documentário sobre o nazismo. Aí não é só a Segunda Guerra, é documentário sobre nazismo, fascismo, mas especialmente nazifascismo, que é o fascismo ordinário. Em russo seria isso. Em português está como fascismo de todos os dias. São 3 capas em que ele aparece. Esse aqui é o cartaz original russo. Esse foi o cartaz aqui original em português, quando foi feito. Ele é um filme soviético de 65. Não posso contar muito mais, porque é impressionante. É esse filme aqui. Essa aqui era a capa dele do DVD, de onde eu pirateei. Enfim, não, quer dizer, de onde aparece a fonte primária que vem a referência do filme. E a gente tem esse cara, Mikhail Rom, ele era um diretor, mas ele tinha sido também um intelectual, um artista, que como é que fala o nome? Lutou como soldado na Segunda Guerra Mundial, na frente russa, contra os alemães. E teve presente. E é interessante que ele traz esse olhar, e esse filme é diferente. Ele é um documentário em que ele conduz o documentário com a narração dele. É ele que está narrando. Então, se houver de fato esse interesse, e ele tem umas tiradas irônicas, sarcásticas, incríveis. E ele começa... Por que o nome é fascismo ordinário? Ordinário no sentido de cotidiano. Porque ele começa com as coisas simples do dia a dia do povo, da juventude soviética, para chegar no povo da juventude alemã, e aí o resto vai ficar para quem quiser assistir e debater depois essa história. Eu não vou falar disso aqui. Tem uma série especialmente rica, para mim, muito clara, que eu conheci da época... Começou a pandemia, aí saiu essa série, o Luiz Regis... Gelson, você tem que ver essa série. Eu falei, não acredito. Aí eu achei que era... Cara, é arrebatador. Só que aí é o seguinte, a série, O Homem de Castelo Alto, está na Amazon Prime. Mas é o seguinte, ele, na verdade, não é só essa série. A série é incrível, é uma série distópica. Tem alguns filmes e séries que começam com aquela premissa. E se? A gente sabe que não tem o se na história. A história, ela está acontecendo ou aconteceu. Não tem se. O se é quando você vai fazer. Aqui já foi feito. Então, mas e se Alemanha e Japão tivessem vencido? Como seria a vida nos Estados Unidos? Mas não é só isso. Tem várias questões. Recomendo. É puro suco de passatempo e visão crítica. E outra, não apenas do fascismo, do nazismo, mas também da própria sociedade americana. Tá? Mas o livro é genial.
O Homem do Castelo Alto, de Philip Dick, que ganhou vários prêmios, é do mesmo autor de Blade Runner. Aí agora ganhei respeito, né? Falei que o cara que escreveu Blade Runner. Bom, vamos lá. Espera aí, não é para aumentar. Passa aqui. Ele agora está de... Bom, aqui é uma outra série, isso aí quando era a memória afetiva, quando era criança, Hogan Hero, Guerra, Sombra e Água Fresca. Na verdade, é um campo de concentração nazista, com um grupo de soldados americanos. Já na época, eles fingiam que tinham sido capturados e que eles estavam presos pelos nazistas. Peraí, mas eles não estavam no campo de concentração? Estavam, mas eles estavam lá de propósito. A missão deles era sabotar os nazistas de dentro do campo de concentração. É uma coisa, assim, surreal e engraçada. Fez sucesso. Claro, completamente humanizando o Fritz, por isso que eu falei o nome lá, o coronel nazista, enfim, tinha os estereótipos. Ah, não, volta. Espera aí. Ninguém olha, hein? Desculpe que eu sou a mesma. Rafael, aquela hora que você falou, porque eu tinha deixado justamente para o final. Eu falei, agora, eu não posso falar de cinema e história, porque a gente pensa assim, poxa, eu acabei de falar, não existe o e si na história. Claro que não. Mas o cinema também é liberdade, gente. A gente não está aqui falando apenas do ponto de vista da construção de uma determinada realidade, verdade histórica. Então, Bastardos Inglórios, do Tarantino, é um filme que é uma lavação de alma, porque, afinal de contas, é divertido, é engraçado, tem um bom roteiro, enfim, bom elenco, mas faz rir, mas faz você pensar em várias questões ali também. Ele não é, se você levar, prestar atenção no filme, ele não é simplesmente um filme de diversão. É também excelente, mas ele problematiza muita coisa. E, para mim, cara, até... Isso é piada interna na família, que tem a parte lá, com as minhas filhas, que a gente tem o lado lá italiano, até ia brincar de manhã, porque o lado da minha mãe toda é tricolor, porque veio com a coisa da cor da Itália, não sei o quê. Porque estavam falando do Palestra Itália, da coisa do fascismo, eu falei, pô, o Fluminense aqui também, os italianos todos foram para o Fluminense, aqui no Rio. Mas a gente brinca muito por conta das pronúncias em italiano, lá o cara que se apresenta como cineasta, lá, Gorlame, né? Bom, mas a cena é a Choçarã. Hã? Pois é. Essa, para mim, é a cena mais impactante do filme. Bom, estou supondo que todo mundo aqui já viu, tá? Se vocês não viram, fechem os olhos. Mas por que isso? O que é tão impactante? Não, a cena esteticamente é incrível. Uma tela de cinema pegando fogo, né, com aqueles, e aquilo pega fogo com uma facilidade real. Pega fogo... É altamente inflamável. Qualquer coisa, uma temperatura alta pode pegar fogo. Se tiver um calor, de repente, bum, aquele acetato ele pega fogo. Mas essa cena ela é tão emblemática, é forte, porque é quase que uma catarse, ou seja, a família judia massacrada, morta, e ela consegue reunir toda a cúpula nazista naquele cinema e matar todos, que, aliás, é uma dos motes do tema. Então, assim, não é questão de que eu estou defendendo aqui o extermínio dos nazistas, não é questão essa. Mas estou mostrando aqui também, tem um outro lado, porque a gente... eu lembro até que o Alexandre Forte hoje estava falando isso, não, porque às vezes o Luiz Erimundo também, acho que nem todo mundo sabia, realmente, nem todo mundo sabia, mas, assim, alguma coisa estava acontecendo, e não tem como você negar. Por mais que você estivesse no meio lá dos 60, 80 milhões de habitantes da Alemanha, que era na época, se eu não me engano, era entre 60 e 80, agora eu posso estar errando, mas você não tem como negar isso, né?